Começa agora o programa Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Alô, alô, meus queridos amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Mais uma vez a gente está aqui com uma pessoa que tem muito a falar dentro do ambiente de gestão, tem muita contribuição a dar para aquelas pessoas que lidam dentro de uma empresa, dentro de uma corporação ou mesmo até de uma ONG. A nossa querida Kátia Soares, ela é especialista em mudança, uma mudança dentro das empresas. Eu vou pedir para ela se apresentar e já de começo comentar como é que é fazer a mudança dentro de uma empresa. Que mudança é essa? Kátia, muito obrigado pela sua participação e agora está contigo. Gratidão. Então, me apresentando um pouquinho, gratidão aí por esse espaço, Divo, gratidão pela oportunidade de estar sendo colunista aí de vocês, um trabalho tão gigante que estão fazendo. Eu sou CEO da Agência da Mudança, né, e founder. A Agência da Mudança, hoje, ela é uma empresa que está trabalhando mudança, trazendo a competência da mudança para dentro das empresas, e aí toda a minha carreira, né, desde empresária, consultora, e gestora de marketing e comunicação, fez eu entrar nesse lugar, Diego, para poder engatar um pouco mais e trazer um pouco mais de seriedade, principalmente para o modelo de gestão hoje das organizações, que é como fazer uma gestão de mudança e como trazer essa competência da mudança nas agendas, como pauta, desde as agendas de um conselho ou até as agendas de como que lida com essa mudança no dia a dia. E assim, como é que funciona esse trabalho, né? Nós trabalhamos sempre com as perguntas do mercado, então quase nada está mudando, né, Diva? Então todas as mudanças que estão acontecendo nas organizações, seja por meio da tecnologia, pela governança, pela troca de empresas, M&As, enfim, qualquer coisa que seja, a pergunta sempre da empresa é, Kátia, como a gente engaja as pessoas, né? Como é que a gente motiva as pessoas aqui dentro? E aí a ideia nossa é sempre trazer uma metodologia, nós temos uma metodologia autoral, né, inclusive inspirados pela teoria U, do Otto Scharmer, onde a gente começa a explicar essa metodologia para um grupo de pessoas dentro dessa empresa, que a gente chama de núcleo duro. Então, o primeiro ponto de movimento do trabalho é formarmos essa rede de pessoas conscientes que vão, ad eterno, cuidar de mudança naquela organização. Então, aí a gente traz essas pessoas para uma linha educacional. A gente fala de jornada, né, uma jornada de formação, líder, agente de mudança, e a partir desse momento eles voltam para essa organização para trabalhar uma cultura, e aí essas pessoas viram da organização, né, são da empresa ad eterno. E a beleza desse trabalho é porque ele fundamenta a maturidade das pessoas para entrarem, para liderar uma mudança, porque no fundo mudança a gente está trabalhando com a emoção, com comportamento, com um novo modelo mental, e tão necessário para dar conta, né, de tanta tecnologia que a gente está mergulhado, de tanta situação que a gente tem presenciado de projetos, né, e de aumento de receitas devido a todo o processo de pandemia que a gente teve. As empresas ainda estão se restabelecendo nesse lugar todo, né? Agora, Então, o jeitão do trabalho é esse. deixa eu colocar uma casca de banana aqui. Olha só. A gente, falando em termos de país, em termos de Brasil, a gente tem uma grande quantidade ainda, dentro da economia, uma grande quantidade de pequenas e médias empresas que têm, dentro do contexto da gestão, elas têm aquela estrutura do dono, do chefe. Muitas vezes a empresa é familiar e, portanto, aquela família que criou a empresa ainda tem uma postura, digamos, bastante autocrática, né, na condução dos negócios. E você certamente já deve ter sido contratada para trabalhar num ambiente desse, tentar uma transformação. Isso, aliás, normalmente ocorre quando aquele que criou a empresa não tem mais idade para estar à frente e entra uma geração mais nova. Sim. Como é que você encara quando essa estrutura é autocrática
Uhum. portanto, toda a história da empresa está baseada numa figura de chefe, e aí você Sim. tem que transformar isso dentro de uma figura de colaboração, processo participativo, etc. É uma curiosidade que eu gostaria que você compartilhasse conosco. Excelente pergunta, porque se todo mundo fizesse essa pergunta para os trabalhos que a gente faz, seria bem melhor. O primeiro ponto é a gente compreender, a partir de uma escuta que a gente faz, né, Divo, genuína com o board da companhia, quais são as estratégias e para onde ele quer caminhar, né? Porque toda empresa tem aí a sua agenda estratégica do A para o B, então a gente precisa compreender estrategicamente o negócio da organização. Na sequência, a gente começa a compreender o modelo de gestão desses C-levels que estão hoje fazendo parte da organização. E aí a gente começa a compreender o estilo de gestão. E aí, dependendo do estilo de gestão, a gente começa a entender que neste board, ou neste contexto, existe algumas resistências, existem alguns modelos de gestão, modelos mentais mais fixos, né, e não tão variáveis, são modelos de gestão que ainda estão calcados no passado, ainda tem um pouquinho de comando e controle, tem pessoas que ainda navegam na insegurança, no medo, e tá tudo bem, tá tudo certo, apesar de serem C-levels, apesar de serem pessoas tomadoras de decisão. O que a gente faz é trabalhar esse pessoal numa zona de conforto e uma tenda, né, na qual a gente consiga puxar deles assim o melhor que tem em termos de tomada de decisão em grupo, forma-se um dashboard, assim, forma assim, então, quais são as diretrizes para essa organização caminhar, para lucrar, para crescer e para se desenvolver, e quais os projetos que vão fazer parte dessa história. Só que sem trabalhar o modelo mental dessa liderança, fica muito difícil, porque realmente existe ainda uma tendência do ser humano a ir para o comando e controle pelo medo e pela pressão, por exemplo, de um conselho, pela pressão do acionista, né? Então tudo isso vem como um cascatear, né? E aí lá no finalzinho, quem está tocando a história sofre, né? Ele fala, gente, veio uma demanda, veio uma pergunta, veio uma ordem lá de cima que ele fala, né? Que a gente está tendo que tocar. Então eu procuro entrar sempre de cima para baixo para procurar compreender como eu ajudo a facilitar essa tomada de decisão que muitas vezes ela está com viés. Muitas vezes essa tomada de decisão ela tem um viés inconsciente daquilo que está sendo feito, dessa escuta que não houve, dessa tomada de decisão que não teve um planejamento adequado, que não teve um engajamento adequado dos colaboradores da organização. Então, a gente respeita muito esse lugar honroso, por exemplo, de uma família, por exemplo, de um trabalho. Eu também sou consteladora familiar, então não tem como passar por cima de um dono de uma companhia, né? Apesar dele às vezes ter um temperamento mais difícil, mais centralizador, a gente tem que compreender que ele começou o negócio. Então tem que honrar essa família, tem que honrar esse tomador de decisão, mas precisa sim acompanhá-lo, e eu sou mentora, né? Eu acompanho esse tomador de decisão nas dores que ele tem, porque ele tem inúmeras dores, né? E tirá-lo um pouco dessa dor e dar o conforto para ele de que não tem problema. Talvez a coisa não saia como ele faria, mas a coisa vai sair. Então, essa delegação tem que existir. Então, a gente meio que faz uma libertação desses empresários, desses tomadores de decisão, do tipo, puxa, eu posso, né, mandar essa pessoa fazer isso no meu lugar? Pode, não só pode como deve. E aí as coisas começam a acontecer de maneira completamente diferente, Divo. E ele mesmo fica feliz, ele fala, nossa, não foi do jeito que eu esperava. Mas foi, olha que bacana, então houve resultado. Então, é uma questão de você confiar. E aí a antroposofia, ela entra na veia, porque a gente começa a observar que dentro dos tomadores de decisão tem crenças limitantes inúmeras delas. Então, tem o pai que foi carrasco lá atrás, a gente começa a descobrir. Tem chefes e líderes que ele passou, que ele foi muito enxovalhado, então por isso que ele está no comando e controle. A gente começa a descobrir relíquias, né, do comportamento humano que estão sedimentados no modelo mental desse tomador de decisão, e quando a gente começa a falar com eles e trabalhar esse autoconhecimento, eles se libertam disso, é maravilhoso. Eu tenho vários clientes de família, assim, né, que queriam trazer para o pai e para o filho, eu quero que a minha empresa, que meus filhos cuidem da indústria agora, né? E que foi sensacional, ele conseguiu sair da gestão, os filhos estão tomando conta das fábricas, Você já e encontrou casos em que, principalmente numa pequena empresa, ou média empresa,
em que, digamos, a principal liderança da empresa, ele executava 3 papéis simultaneamente, ao mesmo tempo que era o estratégico, era o tático, operacional, ou seja, como ele criou uma empresa, e a empresa cresceu, ele basicamente exercia papéis diferentes em cada instante. E a partir do momento que a empresa ficou grande, também ficou difícil ele conseguir exercer esses 3 papéis. E aí, trabalhar essa pessoa e fazer a mudança nessa pessoa, eu acho que é o grande desafio quando você pega na empresa, porque é ela que limita, inclusive, o trabalho do consultor, né? Alô, meus queridos amigos. Então, estão gostando desse bate-papo meu com a Kátia Soares? Pois bem, na semana que vem nós vamos ter o complemento dessa entrevista. Eu espero que vocês estejam gostando. Notem que eu parei num momento em que eu cito uma das questões fundamentais que envolve um consultor, principalmente quando ele está trabalhando numa pequena ou média empresa. Na semana que vem, nós vamos entender o que a Kátia pensa disso e vamos ter o complemento dessa entrevista. Até lá, grande abraço e não deixe de acompanhar a Rádio Cloud Coaching. Chegamos ao final do programa Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Não perca! Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 19 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça os podcasts.